Então, antes das nossas férias, né, a gente estava aqui, quem lembra? Refletindo sobre as 7 autodeclarações de Jesus no Evangelho de João, né? 7 vezes no Evangelho de João, Jesus usa o eu sou. E ele completa, né? O eu sou que vem lá do Antigo Testamento, quando perguntaram qual era o nome de Deus, Deus diz, diga ao povo que eu sou. E aí Jesus vem e completa o eu sou, né? E a gente já viu, né, nas reuniões passadas, que Jesus diz que ele é o quê? O pão da vida, né? A nossa necessidade básica. Ele é quem lembra? Luz do mundo, né? Ele ilumina os nossos caminhos, nos tira das trevas, nos leva para a luz. Quem lembra desse? Eu sou a porta, né? Ele é a porta para o céu, ele é a porta. Eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, que cuida das ovelhas, que guarda, protege as ovelhas. Na última vez que a gente se reuniu, a gente viu, eu sou a ressurreição e a vida, né? E hoje a gente vai para o 6º, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa afirmação, né, que Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, é um dos versículos mais conhecidos, né? Todo mundo já ouviu, com certeza. E é muito profundo, porque aí Jesus ele responde as maiores perguntas da humanidade, né? Qual é o caminho para Deus? Qual é o caminho para o céu, né? Qual é a verdade? Existe uma verdade? Qual é essa verdade? E a vida? Qual é o sentido da vida? Né? E lá em João 14, Jesus responde, sendo ele próprio a resposta, né? Maravilhoso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o contexto que Jesus fala isso também é muito importante, né? Para a gente entender a profundidade das palavras de Jesus. Porque foi praticamente no último discurso de Jesus antes dele ser morto. E os discípulos estavam muito angustiados, né? Naquele momento, eles estavam aflitos, porque eles sabiam que algo terrível ia acontecer com Jesus. Jesus passa 3 anos ali com eles, de repente Jesus vai morrer, né? Eles estão aflitos. E aí Jesus vai até eles e diz, olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus disse, olha, se vocês confiarem em Deus, confiarem em mim, vocês vão conseguir ter paz em toda e qualquer situação, inclusive nessa. Como é importante, né? Se a gente aplicar essas palavras de Jesus para a nossa vida, a gente vai ter uma vida abundante, né? A gente vai ter uma fé, uma confiança em Deus e em Jesus, que vai nos dar segurança e paz em toda e qualquer situação. Ainda que a gente passe por momentos difíceis como os discípulos passaram, né? Como iam passar ainda. E aí depois Jesus disse, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei. Jesus disse, além disso, além de vocês colocarem a confiança em mim, coloquem também a esperança nisso aqui, de que eu vou preparar um lugar para vocês, e de que depois eu vou voltar. Isso que Jesus está dizendo para os discípulos, ele está dizendo para a gente também. Coloque a confiança de vocês em mim, em Deus e em mim. E tenham a esperança de que isso um dia vai acontecer, que eu vou preparar um lugar e depois eu vou voltar para levar vocês para estarem comigo. Se a nossa esperança estiver nisso, sabe? A gente vai se manter inabalável em toda e qualquer situação. Mesmo nos momentos difíceis que a gente pode passar. Né? Porque a gente tem segurança e porque a gente tem esperança que ainda que a gente viva momentos difíceis aqui, Deus tem preparado algo maravilhoso para a gente, né? Um céu, e Ele promete que vai vir um dia nos buscar. Mas aí Jesus disse, e vocês sabem o caminho para onde eu vou? Aí Tomé aparece e diz, não, a gente não sabe nem para onde é que tu vai, como é que a gente vai saber qual é o caminho? Aí Jesus responde, eu esqueci de entregar o papelzinho, Ju. Entregar aí. Jesus, se vocês estiverem com frio, pode aumentar a temperatura. Eu vim pra cá.
Pois é, porque elas estavam geladas, né? E aí Jesus, ele responde com essa afirmação: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos meditar rapidamente em cada uma dessas, né? Eu sou o caminho, né? A gente já deve ter, vocês já devem ter ouvido, todo mundo já ouviu, né? Todos os caminhos levam a Deus, né? Há muitos caminhos a Deus, né? Que levam a Deus. Mas Jesus chega e Jesus não assina embaixo disso, né? Muito pelo contrário, Jesus diz: eu sou o caminho. Quando ele usa o artigo definido, ele está querendo dizer que ele é o único, exclusivo, não há outro. Só ele, né? E é o que a Bíblia diz mesmo. A Bíblia diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A Bíblia diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro caminho que pode nos levar a Deus, ao Pai, ao céu, a não ser Jesus, né? Algumas escadas, né, podem se apresentar, alguns atalhos, escadas, se apresentar, mas não são caminhos que chegam até o céu, né? Aqui nessa figurinha, né, tem as boas obras, né, a religião, a igreja, podem ser atalhos, podem ser escadas, mas não são caminhos, porque não existem caminhos, só existe um caminho, e esse caminho é Jesus, né? Exatamente porque o homem, pelo pecado, está separado de Deus. O pecado entrou no mundo, lembra dessa figurinha que eu mostrei já aqui uma vez, né? O pecado entrou no mundo e separou o homem de Deus. Mas Jesus, ele veio exatamente para ser esse caminho de volta para Deus. E foi por isso que Jesus veio. Ele veio para morrer e nos dar esse acesso a Deus. É interessante que quando Jesus morreu, né, a Bíblia diz que antes de morrer, ele deu um brado, né, um grito. Está consumado, está pago. O caminho está aberto, né? E a Bíblia diz que aconteceu várias coisas ali naquele momento. O sol escureceu, né? Houve um tremor de terra, né? E aconteceu uma coisa interessante também. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. No templo dos judeus tinha um véu que simbolizava a separação entre Deus e os homens. Os homens não podiam ultrapassar o véu, porque ali representava a presença de Deus, lugar santíssimo. E os homens tinham que ficar além do véu, aquém do véu, né? Não podia passar do véu. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu, esse véu que simbolizava essa separação se rasgou de alto a baixo. Não é interessante, né? Aconteceu esse milagre também no momento que Jesus morreu. Por quê? Porque o véu simbolizava a separação. E Jesus, ele rompeu essa separação quando ele morreu ali na cruz. E é interessante que rasgou de alto a baixo, para mostrar que não foi a gente que rasgou, foi Deus, né? Não é a gente que alcança Deus, Deus que veio até nós, para nos oferecer esse caminho, né? E agora Jesus chama. Ele sendo o caminho, ele pode nos chamar, né? Ele pode dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, porque ele abriu esse caminho, porque agora o caminho está aberto, é só entrar, né, através de Jesus. Mas Jesus, ele também disse o quê? Eu sou o caminho, eu sou o quê? A verdade, né? No mundo que a gente vive, altamente relativista, né? Onde não existe verdade, onde o que é verdade para mim não é para você, cada um tem sua verdade própria, né? No mundo não é assim. Mas Jesus, ele não disse que ele é uma das verdades, né? Que você pode escolher. Se ele quiser escolher a verdade de Jesus, você escolhe. Mas se você quiser outra verdade, Jesus não diz isso. Jesus diz: eu sou a verdade. A única verdade, né? Nós temos questionamentos, nós temos anseios, nós temos perguntas, a nossa alma tem todos esses questionamentos, e Jesus é a resposta para todos. Em Jesus a gente consegue entender as coisas do jeito que realmente elas são, tudo faz sentido, né? Em Jesus a gente consegue entender
como esse mundo começou, né? Porque a Bíblia diz que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Em Jesus a gente sabe da onde é que a gente veio, a gente sabe para onde a gente vai, a gente consegue entender qual é o sentido da nossa vida, porque ele é a verdade, e ele é a verdade imutável, que nunca muda, que nunca passa. Jesus diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar nunca. Ele é a verdade que não muda, ele é a verdade imutável, ele é a verdade que dá explicação aos nossos questionamentos, né, interiores, né? E ele é a verdade que liberta, né? No meio de uma confusão que a gente vive, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus diz: se o Filho, que é Ele próprio, né, o Filho de Deus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, Ele é a verdade, mas Ele é também o quê? A vida, né? E quem nunca fez esse questionamento? Qual o sentido da vida? Né? Por que eu estou aqui? Infelizmente hoje as pessoas são tão cheias de coisas, né, que às vezes não param para pensar. Mas é algo natural do ser humano, pensar: qual o sentido da minha vida? Será que a minha vida, será que eu estou aqui só para ter uma família, trabalhar e ganhar dinheiro, depois morrer e acabou-se, né? A Bíblia até fala de pessoas que pensavam mais ou menos assim, né? Pessoas que diziam assim: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Quer dizer, vamos comer e beber, porque amanhã a gente vai morrer, né? A vida é assim mesmo, a gente sabe que vai morrer, então vamos comer e beber, vamos aproveitar a vida, né? Será que é isso mesmo o sentido da nossa vida? Será que a gente tem só que comer, beber e se divertir, aproveitar a vida, porque a gente vai morrer e acabou, né? Não. Esse não é o sentido da nossa vida, né? Há algo muito mais profundo do que isso, né? Jesus é aquele que dá sentido à nossa vida. Ele é a resposta para esse vazio que todo homem tem, né? Já disse alguém, né, que o homem tem um vazio no coração que tem o formato de Deus. Que só Deus que pode preencher, porque foi para Deus que o homem foi criado. Então, uma pecinha que falta é o próprio Deus. Outra peça não vai preencher, porque o que falta no nosso coração é a presença de Deus. Só Ele que pode saciar. Aquela mulher samaritana, né? Jesus disse: olha, se tu beber dessa água, tu vai voltar a ter sede. Mas se tu beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Antes do teu interior fluirão rios. Vai jorrar água para a vida eterna, né? Jesus, ele é aquele que satisfaz plenamente. Ele é o autor da vida. E ele pode dar vida. E vida com abundância, né? E além do mais, ele pode dar vida eterna, né? Ele sendo a própria vida. Ele dá vida plena, vida que satisfaz e dá vida eterna. E aí depois Jesus termina, né? Depois que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. É muito forte o que Jesus diz, né? Ninguém. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida que nos leve a Deus, que nos leve ao céu, que nos leve à presença do Pai, da presença de Deus. Só Jesus. Eu vou terminar mostrando esse cartaz, né? É alegórico, claro. Um cartaz alegórico, mas que mostra essa realidade que Jesus estava querendo nos mostrar aqui através desse versículo, né? Aqui o mundo bem confuso, com vários caminhos, né? Mas apenas um que leva à presença de Deus, um que leva ao céu, um que leva a Deus. Aquele caminho que veio e morreu numa cruz. Ele próprio nos abriu o caminho, porque Ele é o próprio caminho, né? E Jesus diz também em outro versículo lá de Mateus, Jesus diz: entrai pela porta estreita, o caminho é apertado, né? Jesus diz: entre pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela.
Olha só, a maioria das pessoas não está no caminho, num único caminho, no caminho estreito, né? Mas Jesus diz, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, né? Pode ser apertado, pode ser estreito, mas é o único caminho que pode nos levar a Deus, que pode nos levar ao Pai, que pode nos levar ao céu. É o caminho que nós precisamos. Ele é a verdade que nós precisamos, ele é a vida que nós temos que estar afirmados. E vamos cantar a música.